Olá, meu irmão, boa noite, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com a tua família, com a tua casa e com todos os teus. Louvamos ao Senhor por poder partilhar contigo nessa quarta-feira a exposição da Bíblia Sagrada. E nada como pensar nas coisas celestiais. Uma das coisas que tem ardido no meu coração nos últimos dias é o quanto da terra ainda me influencia. Isso é curioso, porque as questões terrenas, elas realmente preocupam a mim, elas preocupam a você. Mas muitas das vezes nós nos permitimos, nós deixamos que elas, de alguma forma, possam nos dirigir, tomando-nos de tal maneira que nós ficamos, às vezes, mentalmente, até distante daquilo que é o plano de Deus. É uma luta, não é verdade? Mas diante dessa luta nós temos que recorrer ao Espírito Santo, a Jesus Cristo, diante dos pés do nosso Senhor, e a Escritura Sagrada, que pode trazer a nós o alento, a direção, a paz que nós tanto necessitamos em dias difíceis. Nós vamos hoje compartilhar a seguinte reflexão com a igreja, com os irmãos, baseada na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler o capítulo 3, a partir do verso de número 12, onde a Sociedade Bíblica do Brasil, ela colocou em negrito, na maioria das Bíblias, o título A Soberana Vocação. Você sabia que há uma vocação do alto, há uma vocação soberana. E Paulo, na carta intitulada Carta aos Filipenses, ele também fala sobre isso. Aonde ele diz de alegria, de contentamento, ele também agora trabalha um pouco da vocação soberana. E diz assim o apóstolo Paulo àqueles irmãos, verso 12 do capítulo 3: Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo, guarde esta palavra, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, eu tenho foco, eu não faço várias coisas, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, mas avançando para as que diante de mim estão. Novamente ele diz: prossigo para o alvo, verso 14, para o prêmio, a recompensa da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, e essa perfeição é uma perfeição em Cristo. Diz Paulo, todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos, caminhemos, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por nos permitir ler a Tua Palavra, ouvir a Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, a Tua iluminação, a iluminação que vem do Senhor para os nossos corações, não só ao ler, mas ao compartilhar, ao dividir com os irmãos o que o texto santo está nos orientando nesta noite. Em nome de Jesus, nós rogamos Tua bênção para o que fala, para o que ouve, para o que vê, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Meus amados irmãos, a Bíblia então está nos mostrando no capítulo 3 da carta aos Filipenses uma santa insatisfação do nosso irmão Paulo. Quem é Paulo? Paulo é este missionário bandeirante da fé que está ali alguns quilômetros, aproximadamente 1000 quilômetros distante dessa comunidade de Filipos,
escrevendo a eles da prisão domiciliar cuja ele se encontra, sobre o necessário contentamento devido a um discípulo de Cristo. E Paulo, então, nestes versos de Filipenses, um livro pequeno de 4 capítulos, no capítulo 3, ele deu alguns avisos introdutórios a estes irmãos que corriam um risco. Qual risco? O risco, por exemplo, com relação aos maus obreiros. Isso você vê no capítulo 3, verso 2. Risco com relação também à falsa circuncisão, judeus que perseguiam aqueles gentios que de certa forma foram ali alcançados pela graça de Deus em Cristo e queriam que estes homens de alguma forma copiassem o seu modelo judaico de vida. E Paulo denomina no verso 2 que existe essa falsa circuncisão. E ele mostra o que seria então a circuncisão verdadeira. Isso está no capítulo 3, verso 3, ele diz: nós é que somos a circuncisão. É nós que andamos, adoramos a Deus no Espírito, que nos gloriamos em Cristo. E ele diz: e não confiamos na carne. O que não é confiar na carne? É entender que a sua capacidade intelectual, que a sua capacidade de pensar, que a sua capacidade humana, ela vai sempre culminar numa confiança carnal. E Paulo está dizendo que ele não é, juntamente com os cooperadores, homens que confiam na carne, na sabedoria humana, mas confiam plenamente na graça de Deus em Cristo Jesus. Eles adoram a Deus no Espírito e se gloriam em Cristo e não confiam na carne. E quando ele mostra no capítulo de número 3, verso 12, o que está sendo dito é: prossigo para conquistar. Ele diz que apesar de salvo, ele tem algo ainda que ele tem que conquistar. Ele prossegue para conquistar, porque ele foi primeiramente conquistado por Cristo Jesus. Então, ele está nos ensinando que ele foi colocado por Jesus Cristo num caminho, como numa maratona agora. Então ele agora, um homem salvo, é um eleito de Deus, e como um eleito de Deus, os olhos iluminados pelo Espírito Santo, ele tem agora um novo pensar, um novo agir, um novo olhar, um novo sentir, de maneira que ele está nos mostrando que ele foi conquistado por Cristo Jesus. Ah, meu irmão, não há nada melhor do que ter essa convicção de que Cristo nos conquistou. Cristo conquistou a você, jovem. Cristo conquistou a você, minha irmã, meu irmão. Cristo conquistou a sua família. Eu olho para a minha vida e vejo no passado, não muito distante, quantas e quantas realidades vivia, mas eu fui naquele momento, fui ganho por Jesus Cristo. Cristo conquistou o meu terrível coração. Cristo conquistou o meu pensar. Cristo conquistou o meu olhar, Cristo conquistou o meu sentir, o meu agir, e posso hoje agradecer a Ele, porque estou cada dia sendo por Ele mais e mais conquistado, e como Paulo, você também e eu, fomos colocados, segundo o verso de número 12, fomos colocados num caminho de prosseguir, que não é fácil. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que nós teríamos cargas, teríamos sobrecargas, mas em meio às cargas e sobrecargas nós teríamos que recorrer a Ele. Vinde a mim, disse Jesus, você que se encontra cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então não se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Cristo, Ele tem para você o descanso verdadeiro, Ele tem para você o genuíno ambiente para que você realmente coloque as suas sobrecargas e esta carga seja colocada e a vida se torne mais leve espiritualmente.
porque muitas das vezes o peso da sobrecarga vem pela opressão do mundo, pela opressão religiosa, pela opressão espiritual que nós vivemos, mas sempre devemos nos lembrar que a nossa sobrecarga deve ser colocada diante de Jesus, Ele que nos dá esse verdadeiro descanso. Mas prosseguindo, o que está sendo colocado para nós, eu quero iniciar então mostrando duas perguntas ao meu coração e ao teu. Primeira pergunta: você já perdeu o foco de uma coisa na sua vida? Foco, meta, alvo. Eu acredito que já. Não há homem, não há mulher que, sendo sincero, não responderia que já perdeu o foco algumas vezes na caminhada. E Paulo está mostrando que também ele já havia corria esse risco em alguns momentos. Mas o verso 13 diz que uma coisa eu faço, porque ele tinha consciência de que não poderia ele julgar que havia alcançado, chegado a algum lugar, num ponto final. A vida precisa de conversões diárias. A vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Conversões pessoais, particulares, áreas da vida que precisam sempre estar sendo verificadas na luz do Evangelho. E a Escritura está nos mostrando que nós então corremos o risco, primeiro, de perder o foco. Ela está nos mostrando que Paulo, no capítulo 4, ele fala de paz, de contentamento, mas ao mesmo tempo no capítulo 3 ele fala de adversidade, de luta com a natureza dele, com os de fora do ambiente da fé, como os maus obreiros, os da falsa circuncisão, e ele chega a dizer que estes homens confiavam na carne, confiavam na nacionalidade deles. Diz o versículo 4 do capítulo 3, olha só o que Paulo diz: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Seria confiar no pedigree da família. E Paulo diz no verso 5, olha, porque eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça da lei irrepreensível. Que currículo! Mas ele diz, o que para mim era lucro, eu considerei perda, por causa da sublimidade de Cristo. E meu irmão, o que eu quero então observar contigo, pensando em foco, pensando na batalha que nós temos travado, é relacionado ao seguinte tema: o cristão contente, verdadeiramente, que tem contentamento no seu íntimo, ele vai entender também do seu descontentamento. Resumindo, o cristão contente é o cristão que caminha num santo descontentamento. Mas pastor Carlos, descontentamento com o quê? Descontentamento com a sua vida no presente, com a sua espiritualidade, porque sempre há algo a mais. Descontentamento nobre, descontentamento de entender que quanto mais você se rende pela graça de Deus a observar na Escritura Sagrada quem Deus é, você vê quão distante você está. De maneira que o cristão contente é o cristão que sabe que tem uma santa insatisfação. E aí eu quero então observar, vendo contigo o que é um ancião que está escrevendo. Eu enumero algumas coisas, porque esta passagem está nos mostrando que nós estamos mais contentes quando não estamos satisfeitos com os nossos feitos particulares, com as nossas realizações. Diz o texto que Paulo está, guarde, envelhecido, preso, chegando ao fim da vida, ainda não alcançou o que deseja, mas está prosseguindo. Eu quero dizer a você, não pare,
Não pare, prossiga. Você talvez já está com cabelos brancos, já está vendo que a vida está se esvaindo, está cada dia que passa olhando a vida numa ótica de parece que está chegando um momento, mas eu te digo ainda há mais para se aprender, mais para se observar, porque enquanto nós peregrinarmos aqui neste mundo de dores, sempre há algo mais acerca do conhecimento de Cristo, de maneira que Paulo afirma esse desejo no verso 10, capítulo 3, verso 10, Paulo diz, olha, eu quero conhecer a Ele, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, eu quero conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, eu quero me conformar com Ele na morte, para que de algum modo eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, ele está mostrando que há algo mais então a se conhecer de Cristo. Um homem do passado chamado Burroughs, ele disse o seguinte: uma alma que é capacitada por Deus não pode ser preenchida por nada que não seja a Deus. Este homem estava então dizendo à comunidade que ele servia, que todos eles precisavam ter uma alma que fosse cheia de Deus em todos os aspectos, porque ela não poderia ser preenchida por nada que não fosse o próprio Deus. As coisas deste mundo, meu irmão, minha irmã, não podem satisfazer você. Por mais que a sua ansiedade queira se entregar para coisas, matéria, para algo que puxa o seu olhar, por mais que isso aconteça, não pode te satisfazer. Quanto mais você se entrega, mais sede você fica. De maneira que as riquezas mais gloriosas, as riquezas mais realmente valiosas que o homem pode ter e guardar em uma grande poupança bancária, não pode preencher o vazio que este ser tem de Deus. Os mais profundos relacionamentos, seja com uma esposa, com um esposo, com os filhos, os mais profundos relacionamentos se apagam diante da verdadeira comunhão com o Deus vivo, é que Paulo está dizendo. Seria, na linguagem bíblica que eu convido você então a observar, do Salmo 42, verso 1 e 2, olhe na sua Bíblia, seja ela aberta ou ligada, está sendo dito pelo salmista, no Salmo de número 42, verso 1 e verso 2, algo extremamente interessante sobre uma alma que anela por Deus. Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, a minha alma suspira, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Que desejo que o salmista está dizendo. Está sendo dito que ele termina no verso 2 com uma pergunta: quando eu irei? Quando eu me verei perante a face de Deus? Ele entende que a alma dele tem sede, mas a sede não pode ser preenchida por coisas, por relacionamentos. A sede precisa ser preenchida pelo Deus vivo, de maneira que, como a corça suspira pelas correntes das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Caminhando um pouquinho em Salmos, nós chegamos no Salmo, por exemplo, 73, verso 25 e 26, olha o que diz o salmista Asaf, quando no verso 25 e 26 ele faz também uma pergunta: quem mais tenho eu no céu? No céu. O céu que você deseja não é um céu de desejo pelas coisas que há no céu, ruas de ouro, pelos cristais, pelos simbolismos de brilho e matéria. Não, ele pergunta: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra.
Ele diz que céu e terra é a mesma coisa quando você tem o coração colocado como foco em Cristo, mesmo sem ter visto Jesus. Asaf está dizendo algo para nós, que no tempo da nova aliança vivemos. Quem mais tenho eu no céu? O céu só é céu porque tem Cristo. E ao mesmo tempo não há outro em quem eu me compraza na terra, e os verdadeiros prazeres que nós temos estão genuinamente no coração do Pai, na pessoa de Jesus. Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne, ainda que o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Clamores que você está vendo em Salmos, de crentes contentes que conhecem o seu Deus. A gente tem observado que nós precisamos de crentes na nossa geração, que genuinamente são homens que caminham com contentamento, porque são crentes que conhecem o seu Deus, que não vão ser consumidos pelo ter, mas vão ser consumidos pelo desejo de ser cada vez mais parecido com Cristo, cheio de Cristo. Pais que sejam cheios de Cristo, mães, filhos, uma comunidade de discípulos de Jesus. Como disse um irmão do passado de nome Agostinho, certa feita, ele disse, eu vi as profundezas. Imagine, você chega num oceano e de repente você pode observar ali a superfície daquele mar. Mas Agostinho usou essa ideia, eu vi as profundezas, mas não capaz de chegar até o fundo. Agostinho viu muita coisa. Muitos irmãos do passado viram muita coisa. Mas o que ele está nos ensinando é que haveria algo que eu e você talvez poderia enxergar, que ele não enxergou. Eu vi as profundezas. Mas eu não fui capaz também de chegar ao fundo, porque quanto mais ele observava nas profundezas do conhecimento em Cristo, mais ele via ainda distante. Curioso, é o que Paulo está dizendo, eu prossigo para conhecer, como diz o verso de número 13 do capítulo 3, mas para isso, Paulo está nos mostrando que o cristão contente então é o cristão que mantém o foco, guarde isso. A penúltima verdade, o cristão que genuinamente caminha no contentamento, ele se esforça na busca de um alvo celestial. O que seria alvo? O verso 13 está dizendo para nós assim, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Então ele esquece das coisas que para trás ficam e nos passos indo em direção à meta, ao alvo que se tem. E qual é o alvo que se tem? O alvo é a vocação divina que existe em Cristo Jesus. Que maravilha! O que está nos mostrando este texto é que Paulo está usando uma linguagem para falar de um avanço. Mas ele traz a noção para nós no texto bíblico de luta, de empenho, de disciplina. Guarde, luta, empenho e disciplina. E olhe nas coisas do cotidiano da sua espiritualidade. Como você precisa às vezes de disciplina quando você diz, eu vou ler a Bíblia. Como você precisa às vezes entender que você está numa luta contra a sua natureza. Luta às vezes nas coisas simples. Às vezes você, para ler a Bíblia, começa então a se debruçar no livro sagrado e de repente você é tomado de sono. Às vezes você escolhe um horário errado, você escolhe um horário que você está extremamente cansado. E Paulo está dizendo nessa noção do capítulo 3, verso 13, que é uma luta, é disciplina, é empenho. É como alguém que é um corredor numa maratona que tem que se esforçar para chegar naquela linha de chegada. Ele está mostrando que a vida cristã não é fácil.
pois ela requer trabalho duro e disciplina muitas vezes. E seguir em frente quando achamos que nós não vamos conseguir. E aí, de repente, nós não conseguimos nem avançar, nem dar um passo. Como aqueles corredores nas maratonas que você já viu, que de repente chegam e cruzam a linha de chegada exaustos. E às vezes foram, durante o processo, receberam um copo d'água, receberam ali um afago de alguém, um incentivo de alguém que está ali ao lado e diz: vai, você está chegando, você está próximo. Isso acontece também conosco. Às vezes você recebe um copo d'água de um irmão, às vezes alguém espiritualmente te deu uma palavra de incentivo: não pare, não desanime. Então, diante disso, Paulo está nos ensinando que o cristão contente se esforça na busca de um alvo celeste. E eu me lembro, e peço a sua atenção para a nossa conclusão, eu me lembro de um homem chamado Raimundo Lúlio. Este homem, veja bem, ele foi missionário entre os muçulmanos no norte africano, no norte da África. E Raimundo Lúlio, ele foi alguém que ele prosseguiu em conhecer o seu Senhor, e no prosseguir em conhecer o seu Senhor, ele viveu literalmente o que está escrito no verso 10 do capítulo 3, a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Por quê? Quando ele fez 79 anos, esse homem lecionava na Europa e sentiu bater no peito do coração dele o desejo de voltar para o norte da África. E a biografia deste homem foi registrada por um discípulo, amigo, que disse o seguinte, o que eu vou passar a ler aos irmãos. Diz a biografia o seguinte, que os amigos e alunos, naturalmente ali, naquele contexto europeu, queriam muito que aquele homem terminasse os seus dias lecionando tranquilamente, no conforto da presença dos amigos. Contudo, esse não era o desejo de Lúlio. Sua ambição era qual? Ele tinha uma ambição por morrer como missionário no norte da África, e não como professor de filosofia na Europa. E o lema pessoal de Lúlio era o seguinte: quem vive pela vida não pode morrer. E esse lema é um lema que você deve guardar no coração: quem vive pela verdadeira vida não pode absolutamente morrer. E em suas reflexões está escrito: o homem está destinado a morrer em idade avançada por falta do calor natural ou por causa do excesso de frio. Entretanto, se esta for a tua vontade, eu, Lúlio, não quero morrer assim. Eu quero morrer no brilho do amor, da mesma forma que por ele te dispuseste a morrer, ó Cristo. E os perigos e as dificuldades que relataram-se para Lúlio com 79 anos, não vai, não volta, não foram suficientes para segurar ele na Europa. Ele volta então para o norte da África. E em 1921, ele retorna ali. O amor dele não esfriou. E ele se observava ainda amando de maneira muito mais forte aquele povo pelo qual ele serviu durante um tempo da vida dele. Ele não ansiava somente a coroa do martírio, mas ele também ansiava por ver uma vez mais aquele pequeno grupo de convertidos. E animado por este sentimento, ele viajou até lá e, chegando lá por quase um ano, ele trabalhou secretamente com um pequeno grupo de convertidos, em que ele, em outras visitas, ganhou para a fé em Cristo alguns. E cansado, diz o biógrafo deste irmão missionário, cansado de se esconder, cansado fisicamente, mas ansiando, se preciso fosse o martírio, ele apareceu um dia na praça central e se apresentou ao povo como o mesmo homem que eles haviam há muitos anos expulsado da cidade certa feita. E ele estava nos fazendo lembrar de Elias, quando se apresentou diante de Acabe, aquela multidão de Acabes, e Lúlio também fez isso. Ele se apresentou a um povo, a uma multidão,
Ele ficou de pé diante deles, dizendo que a ira de Deus viria sobre aquela realidade pecaminosa, caso eles insistissem nos seus erros e não se convertessem. As consequências você pode prever. A multidão enfurecida, tomada de um fanatismo, incapaz de responder ao apelo, o agarrou e arrastou aquele homem pela praça daquela região, e ali ele foi apedrejado. Lúlio morreu como mártir com 80 anos de idade, avançado em anos, igual Paulo, que escreveu esta carta que estamos lendo nesta noite. Mas ele não descansou diante do que ele já tinha feito. Eu quero te dizer, não descanse diante do que você já fez. Você, professor de escola bíblica, está pensando em desistir? Não pare. Você, obreiro de Deus, não pare, não descanse olhando para aquilo que você já fez. Prossiga para o alvo, porque há um prêmio, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E este é um descontentamento que eu tenho que ter e que você tem que ter, um descontentamento piedoso. E para terminar, eu me lembro do livro de Daniel, quando no capítulo de número 11, verso 32, está escrito claramente algo que nos edifica e muito, quando nós lemos nos versos de número 32 assim, capítulo 11 de Daniel, verso 32, aos violadores da aliança, ele com lisonjas vai perverter, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Nós estamos precisando nesse tempo de um povo forte, um povo ativo, mas um povo forte e um povo ativo que tenha foco em uma só coisa, em Cristo, como Maria. Um povo forte e um povo ativo, que lembre-se da época de paz e de contentamento, mas ao mesmo tempo que deseja conhecer mais de Cristo, mais do seu Senhor e mais do seu Mestre. Porque, meu querido irmão e minha irmã, amada família da fé, nós só vamos ter paz no céu num amanhã, se a paz do céu estiver em nós hoje. E com esta singela frase eu lembro isso ao seu coração. Você só terá paz no além, no amanhã, no futuro, se a paz de Deus estiver no seu presente. Que Deus abençoe teu coração, que Deus abençoe a tua família, a tua casa, que Deus coloque estes versos bíblicos lidos, explicados no teu viver, e que você consiga, pela graça, experimentá-los dia após dia, sabendo que você precisa de foco, precisa de alvo. Não desista, porque o conhecimento de Cristo é como nós ouvimos aqui nesta noite, quando foi lembrado por nós a singela frase de Agostinho: eu vi as profundezas, mas não capaz de chegar até o fundo das profundezas. Eu vi as profundezas, mas não capaz de chegar até o fundo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa reflexão, por esse estudo bíblico. Nós te agradecemos porque o Senhor nos confrontou, o Senhor nos exortou e o Senhor nos consola e nos ajuda a termos alvo, a termos foco e a não desistir, porque nós fazemos parte da tua igreja, igreja essa que o Senhor comprou com teu sangue e que é chamada por ti de povo forte, povo ativo, mas porque é forte e ativo em Cristo e sempre com o alvo da tua glória, Pai. Oramos, gratos a ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe.